Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança, que é o professor Marcelo com mais uma aula de artes, onde nós iremos falar da origem do samba. Iremos estudar nesta tarde, da página 45 à página 49, sobre a origem do samba. Vamos ler um pouco. Você sabe como surgiu o samba? Então, que tal conhecer um pouco mais da história desse gênero musical brasileiro? Ele é tão importante para a nossa cultura que, em 2005, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, segundo a Unesco. Observe a imagem abaixo e, em seguida, responda as questões. Você está vendo aqui a imagem. Segundo a imagem aqui, ó, sobre a origem do samba, nós vemos aqui um grupo de pessoas já dançando, algumas com alguns instrumentos na mão, já representando como o samba seria nesse século. Aqui nós vamos ler mais um pouco sobre a origem do samba. O que as pessoas retratadas no objeto de arte acima parecem estar fazendo? Descreva a cena e compartilhe com os colegas. Essa cena se parece com algo que você já viu ou já viveu? Sim ou não? Faço essa pergunta para você. Podemos estabelecer uma relação entre esse objeto de arte e o samba. Por quê? Você vai responder para você mesmo, certo? Ao observar essa imagem, é possível fazer uma relação entre diferentes tipos de festejos e danças que existem no Brasil, inclusive o samba. A litogravura foi feita com base em um desenho do artista alemão Johannes Motz Rugendas, 1802-1858. Ele viajou pelo Brasil 2 vezes no século XIX, registrando cenas do cotidiano nos lugares que visitou naquela época. Os africanos que viviam em condição de escravidão se reuniam para cantar e dançar nas rodas de batuque. Mas será que o samba já existia na época em que esse desenho foi criado? Sim ou não, turma? O importante é que, independendo do samba já ter sido criado ou não nessa época, no século XIX, aqui no Brasil, mas já existiam as pequenas rodas de danças, de cantos, de cantorias, batuques, que já começava assim o samba aqui no Brasil através dos escravos que vieram da África, e assim nos seus intervalos dos serviços puxados que eles tinham aqui, eles festejavam um modo de se distrair, e assim o samba foi originado aqui no Brasil. Página 46. Existem várias explicações para a origem do samba. Uma delas é que esse gênero musical nasceu nas manifestações culturais. Então, retomando novamente, existem várias explicações para a origem do samba. Uma delas é que esse gênero musical nasceu nas manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, como o batuque, uma dança de roda marcada por palmas e cantos, ao som de instrumentos como o tambor e o berimbau. No final do século XIX, muitos negros que se encontravam em liberdade migravam para a cidade do Rio de Janeiro, muitos deles saindo da região Nordeste, principalmente da Bahia. Entre os baianos que foram para o Rio de Janeiro estava Hilária Batista de Almeida, 1854-1924, conhecida por Tia Ciata. Aos 22 anos, ela se mudou para a então capital do Brasil, levando junto suas receitas, suas músicas, danças e seu jeito de ser. Tia Ciata passou a viver como quituteira, isto é, fazia comida e vendia pelas ruas da cidade. Aos poucos, sua moradia perto da Praça 11 se tornou um ponto de encontro de africanos e seus descendentes em festas muito animadas que atraíam grandes músicos populares como Alfredo da Rocha Viana Filho, 1897 a 1973. Conhecido como
Pixinguinha e Ernesto Joaquim Maria dos Santos, 1889 a 1974, que eram chamados de donga. As músicas e as danças eram comandadas pela própria tia Seata. Dizem que ela dançava muito bem o miudinho, uma dança que se faz com os pés juntos. E foi nesse ambiente que surgiu o primeiro samba, intitulado pelo telefone, e lançado no Carnaval de 1917. O termo samba não era novidade, pois já era usado no século XIX, era referência a diversas danças afro-brasileiras, assim como o termo batuque era conhecido como um gênero musical. Somente quando os compositores Donga e Mauro de Almeida registraram pelo telefone é que deram a esse ritmo o nome de samba. O nome observe a imagem do selo do disco como a gravação de Pelo Telefone. Está aqui o disco com a gravação de Pelo Telefone, nome do primeiro samba, né? Está bem aqui. Okay? Então aqui na página 47 nós vamos ver aqui em cena o título aqui sobre o samba. Você viu que o samba enredo conta uma história sobre o tema que a escola de samba apresenta no desfile de carnaval, como fantasias coloridas e brilhantes e carros alegóricos. Mas você sabe como é a organização de uma escola de samba? Leia as informações a seguir para entender a ordem do desfile e a função de cada elemento. Então aqui as informações sobre como é formada ou é a formação de uma escola de samba. Aí você vai ver aqui alegorias, alas, mestre-sala e porta-bandeiras, bateria, carro de som e velha guarda. Então cada uma dessas composições aqui, ou seja, desses elementos, fazem parte de um conjunto chamado ele escola de samba. Vamos lá? Primeiro, comissão de frente, depois alegorias, as alas, depois mestre-sala e porta-bandeira, depois a bateria, depois carro de som e também a velha guarda. Cada uma dessas partes funcionam como elementos de uma escola de samba, ok? Então vamos aqui. Agora você já sabe quais são os elementos que compõem uma escola de samba. Que tal fazer um desfile da turma? Para isso, acompanhe os passos apresentados a seguir. Então aqui estão os passos aqui para organizar como se faz uma escola de samba. E a página 49 você vai responder uma pequena atividade a respeito da origem do samba. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, mais uma aula de artes sobre a origem do samba. Fique com Deus e se cuide. Tchau.